nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós perdoamos as pessoas. Olha, uma coisa que pouco se fala foi a hora que Elias foi chamado, hein? Elias, o tesbita, da cidade de Tesbe. Lá, Deus foi buscar ele. Ah, que coisa, hein? Será que não havia outro profeta? Será que não tinha ninguém ali? Era só Elias? Não, tinha muitos, tinha milhares deles. Mas Elias, era a vez dele. Elias qualificava para fazer o trabalho. Era ele que Deus estava atrás. E quando Deus falou, vou procurar alguém, Elias aparece na mente de Deus. Como que Deus vai fazer para você uma coisa nova se você não pensa nele todo dia? Como que Deus vai te localizar se você vive offline? Você está online, sim, para os jogos, para as conversas. Você está online, sim, para a internet, para as notícias, mas está offline para Deus. Pense nisso. Pense em estar online para Deus. Pense, porque Deus pode a qualquer momento iniciar essa nova história. E eu acredito que hoje, se você retomar, se você voltar, se você recuperar, não é ficar aqui no proibido. Proibido. Se você ficar aqui só ouvindo, esse proibido, isso aqui é um proibido. Você vai ficar, já passei pelo proibido. Não, você tem que aceitar o que vai acontecer aqui. Nós temos monte, nós temos o oratório, nós temos jejum de Elias, nós temos as correntes, nós temos desafio de colocar Deus em primeiro, ser dizimista, nós temos, parar de reclamar, parar de se queixar, retomar sua vida com Deus, voltar a fazer o que você fazia, que vinha dando certo, mas você, um belo dia, decidiu quebrar o pacto. E achou ainda que ia dar tudo certo. Dá, tudo bem. Passou, ok? Passou, essa história acabou. Vamos começar uma nova história, tudo vai dar certo, você vai recuperar e nós vamos ver você sorrindo e vamos sorrir com você. Você pisou no Proibidos, a guerra é nossa também. Mas também nós vamos sorrir com você. E vamos votar. O monte chegou em Jerusalém. Choveu! 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 Chega, choveu! Olha, querido, olha. Deus nos recebeu aqui. Choveu. Tudo que eu tenho. Hoje vou denunciar o inimigo, vou dizer que ele me faz sofrer. Sei que a guerra não é contra mim, é que de Deus eu tenho a promessa.
sair daqui abençoado. Sei, Ele me ouvirá. E as portas que fecharam quando me atacaram, elas se abrirão. Hoje vou denunciar o inimigo, vou dizer pra Deus o que Ele me fez. Hoje vou denunciar as dificuldades mil, eu só vou parar quando Ele me ouvir. Hoje vou denunciar essa vida que me diz Deus não vai te ouvir, que quer me fazer parar, perder tempo e me esconder, mas não vai conseguir. Pessoal, você tem acompanhado a gente. Aqui estamos montando o primeiro altar. Estamos na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Sabe que é um perigo muito grande para você quando você não sabe qual é a sua necessidade. Você sabe a necessidade do outro. Você pensa que o outro precisa de ajuda, o outro precisa de mudança, o outro precisa de um emprego, o outro precisa de resolver a sua vida, mas você não sabe o que você precisa. Você não sabe o que você tem que fazer. Para onde você vai? O que você tem que fazer? Então, a via de comunicação entre você e Deus é importantíssima. Quem já percebeu que no SPM é aquele dia de conectar entre a nossa alma e Deus? Quem já percebeu? Que a gente tem aquela comunicação, a gente tem aquele momento da oração único. A gente tem aquele momento único. Porque é a hora da gente falar com Deus o que nós queremos que Ele ouça sobre quem? Sobre nós. Sobre o outro? Não. Ah, mas eu não tenho nada para falar. Existe esse momento que a gente não tem nada para falar? Existe. Tem hora que a gente não tem palavras? Quem já teve, já passou por isso? Eu não tenho palavras, Senhor. Eu não tenho palavras porque eu estou sofrendo muito. Eu não tenho palavras porque eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei. E o que eu faço quando eu não tenho palavras? O que eu uso? Uma oração de alguém que estava muito aflito. Então aqui Davi estava muito aflito. E esse salmo representa o que ele falou com Deus nesse momento de muita aflição. A ti eu clamarei, rocha minha, não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que desce ao abismo. Né? Se o Senhor não falar comigo, eu vou ficar sem direção. E sem direção, eu vou descer o abismo.
hands, I give my heart to make whatever you wanna do, whatever you wanna do. And I don't care what's the path they're gonna choose, they're gonna choose. It's making me understand like I never understood about what I do. It's all about you, I'm ready for your boost. I don't wanna be a fool anymore. Oh, help me find the side that's brighter than my eyes can see. I don't wanna be the worst side of me. Every time I second my files make me disappear. I don't wanna believe that's nothing special to me. I know I can be if you choose to lead the way for a better me. Don't you mind if I take a knee? I'm back right here if there's a chance of a change in me. That's it. Oh, help me find a way to always understand. Because I wanna leave all your best plans. And all I know is that I wanna be a greater man. And you're gonna be always my best friend. Hey, yeah. All I know is that I want you real. Your spirit comes and fill. You light the water, change the water fell. I wanna burn my wells, fight over all hills. And all my imperfections I'll try to kill. And ground is what I wanna live. Even if it's slip in this path I'll keep. And if thinking, trying to talk me out of this. Because I'm a quiet dreamer since I'm me. If I could find the side that's brighter than my eyes can see. I don't wanna be the worst side of me. Every time I say my files make me disappear. I don't wanna believe that's nothing special to me. I know I can be if you choose to lead the way for a better me. Don't you mind if I take a knee? I'll back right here if there's a chance of changing me. That's it, yeah. Well, help me find a way to always understand. Because I wanna leave all the best plans. And all I know is that I wanna be a greater man. And you're gonna be always my best friend. Understand. Because I wanna leave all your past plans. And all I know is that I wanna be a greater man. And you're gonna be always my best friend. Well, help me find a way to always understand. Because I wanna leave all your past plans. And all I know is that I wanna be a greater man. And you're gonna be always my best friend. Hey, yeah. I beg you, Holy Spirit, I don't accept to be the worst version of me. I wanna reach high places, but I know that you are my wings. So make me fly, because if you don't, I won't have any other choice. I won't have any other destiny. So I trust you. Amen. Bem, pessoal, olha, nós chamamos de impossível todas aquelas coisas que nós não conseguimos fazer. Mas aquelas coisas que a gente consegue fazer, inclusive estou aqui olhando para a Bíblia, a gente precisa fazer. Porque aquilo que está no nosso alcance, o nosso trabalho, tarefas, enfrentamentos, serve para nos fortalecer e nos ensinar a lutar. Seja o que for, aonde nós estivermos, Deus nunca vai abandonar a pessoa, Deus nunca vai desistir da pessoa. E quando que Ele inicia o impossível? Ele inicia o impossível quando termina aquilo que é difícil. Então, quando eu olho para a Bíblia, o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho que lutar, não posso desistir, tenho que continuar, eu tenho que me manter na fé, tenho que subir no monte, tenho que ir ao templo. As adversidades que acontecem com a minha vida, as adversidades que acontecem com a sua vida, ela jamais poderá gerar em você vontade de abandonar, jogar tudo para o alto. Se as dificuldades que você está passando, as adversidades, está gerando isso em você, é um péssimo sinal. É um sinal que o Espírito de Deus ainda não está dentro de você. Não leve a mal, mas isso que a palavra de Deus diz. Mas o que acontece?
Quando nós estamos trabalhando, lutando, guerreando, fazendo aquilo que é possível, difícil, aquilo que a gente consegue fazer, são batalhas, enfrentamentos, dificuldades, momentos difíceis, adversidades. Você vai fazendo pela fé que você vai vencer. Se você se deparar com uma parede imensa, aí sim, essa parede é o impossível. O impossível, ele só começa a gerar depois que você luta de forma firme, forte, corajosa contra as suas dificuldades. A partir dali, Deus entra. Deus só entra quando Ele vê que não tem mais jeito, mas você está lutando. Ele só entra quando Ele vê você lutando, indo até o fim, indo até as últimas consequências. De vez em quando eu digo aqui, pessoal, esteja disposto a ir às últimas consequências. Esteja disposto a manter a corrente no monte, manter a corrente na igreja. Esteja disposto a estar aqui. Lute, abra mão da sua própria vontade, insista, obrigue o seu ser a lutar. Porque o segredo é que quando você se deparar com uma parede imensa, Deus vai estar vendo que você já vem há dias ou meses, se não há anos. Tem pessoas que estão lutando há anos para resolver o mesmo problema. Só que esse problema cresceu, ele se tornou impossível. Mas Deus está vendo você lutar, Deus está vendo você buscar. Então Ele entra. Então Ele entra pela sua fé. Como Ele mesmo disse a Sara. Sara riu, olha o que aconteceu, interessante, né? Sara ri, lá em Gênesis capítulo 18, e ela não sabe quem é que de fato está ali falando, mas quem está falando é Deus. Ele enviou os seus emissários, e Ele chega ali para falar que Deus iria entrar na guerra. Deus iria entrar na batalha. Deus iria resolver aquele problema de gravidez que não acontecia. Deus tinha escutado o clamor. Deus tinha visto Abraão lutando para ter filho. Quando Abraão esgotou todos os recursos, não havia mais recursos. Ele foi até as últimas consequências. Deus enviou os anjos lá e disse que aquela senhora idosa seria mãe de filhos. E disse certamente, olha o que diz, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Ele disse, nós iremos voltar aqui. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava atrás da porta, na tenda que estava atrás dele. Olha, e era Abraão e Sara já velhos. A Bíblia faz questão de mostrar a dificuldade que eles tinham, a parede que estava diante deles. Então, Deus ele não se adianta para resolver os nossos problemas. Não, Ele só vai resolver esse problema quando for impossível. Enquanto aquele problema for possível, é uma dificuldade, Deus não entra. Mas quando Ele ver que aquele problema cresceu e virou uma parede intransponível, e aquela pessoa continua na fé, continua lutando, não abandonou, não jogou fora a corrente, não quebrou a corrente, então aquela pessoa ela vai ser agraciada pela visita dos anjos e eles irão adiantar. Embora que Abraão e Sara estavam com a idade avançada, eles disseram que aquilo não era nenhum problema. Eles iriam adiantar as bênçãos de Deus na vida deles. E olha o que aconteceu. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, ela nem tinha mais um útero fértil. Ela já era estéril. Então, tinha uma esterilidade lá dentro, mas estava sadio. Agora, não está doente, mas não tem mais condições mesmo de verdade em gerar filho algum. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Dentro dela, ela riu. Ela não desprezou, entende? Aqui não é um riso de desprezo, é um riso inconsciente. Sabe aquelas reações inconscientes que você tem?
Se você pegar o dedo e tentar furar o olho, a pálpebra, ela tem uma reação inconsciente. Ela assume o comando, desrespeitando o cérebro, porque ela vai proteger o olho do dedo, ou seja, vai proteger um irmão do outro irmão. Então ela tem uma reação inconsciente. Sara teve essa reação e não foi um deboche. Eles entenderam. E Sara riu consigo dentro de si, dizendo: terei ainda deleite, pois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, tanto eu estou velha, como ele está velho. Mas olha o que Deus está dizendo. Ele entrou na causa. Ele entrou para resolver esse problema. Isso começa a acontecer depois que você esgotar todas as suas forças. Se você estiver numa situação semelhante a essa, lutando já há dias e anos, mantenha-se lutando, porque Deus vai chegar e vai ver você lutando. Se você vem tentando resolver um problema, e esse problema vira uma adversidade, agora está virando um furacão, tem uma confusão, tem um processo, e agora saiu do controle, mantenha sua fé, não quebre a corrente, não quebre a subida no monte, porque Deus, ele vai aparecer. E quando Deus aparecer, ele vai aparecer com o impossível na mão. Ele vai vir com Isaac e vai colocar dentro do seu útero, entende? Foi o que ele fez com Sara. Ele veio com Isaac e colocou dentro do útero. Qual será o rumo da sua vida? Onde você passará a eternidade? Para estarmos com Deus nos céus onde Ele está, temos que escolher viver com Ele aqui, e Ele quer isso. Tenha um encontro com Deus na sua vida, um encontro real, que te dê a certeza da salvação e mude a sua vida. Nessa quarta-feira, às 20 horas, chame toda a sua família. Rua Jandaia, 242, centro da cidade de Arapongas. Estrada Dom João Neri, 1533, Itaim Paulista, São Paulo. Nessa quarta-feira, o seu encontro especial é com o Espírito Santo. Encontro com Deus, um lugar de se encontrar. Meu nome é Alfredo e hoje eu tive uma experiência muito bonita no entendimento de que nós, quando queremos que a coisa aconteça, não podemos fazer de vítima, porque Deus não ajuda a vítima. Deus ajuda quem reconhece o seu merecimento e faz jus e pede para que isso aconteça e se materialize. Então, se você está se sentindo como vítima, Deus não vai te ajudar. Deus vai te ajudar quando você levantar e reconhecer o seu merecimento e se colocar em plenitude e reconhecer que você é merecedor, sendo filho dele, você merece o melhor. Então aí sim, ele retribui o que você pede. Pessoal, preciso te mostrar algo. Quero te passar uma lição. Ó, aqui é uma oliveira, vinda de Israel. E no pé dela tem uma erva daninha, tá vendo? Ó, erva daninha você não precisa plantar, nasce. Bem, maldade, injustiça, calúnia, você não precisa plantar, nasce. Não despreze as coisas de Deus, porque uma hora você vai precisar do homem de Deus e do altar. Certo. Quantas mensagens você recebeu hoje? Quantos vídeos você assistiu? E quantos posts você repostou? A quantas opiniões você se adequou? E a quantas críticas você chorou? Com quantas pessoas você falou? E de quantas pessoas você reclamou? O mundo lá fora está sob uma influência forte do mal. E agora, o que resta saber é se você está sendo influenciado ou se é o influenciador.
Antes mesmo que você já tivesse vida, Deus já era o seu refúgio. E de dia em dia você percebe a necessidade de tê-lo, pois não há vida sem a presença dele, não há paz sem que haja ele. Em Salmos 90 mesmo diz que o Senhor tem sido nosso refúgio, de geração em geração. Então repouse nos braços do Criador e se fortaleça no Espírito dele, pois ele é o nosso Deus, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Bem, pessoal, nós vimos aqui que o impossível, ele só é gerado, o impossível é um mistério. Ele só é gerado quando você faz o difícil, você luta pelo difícil, dificuldades adversas, problemas dos mais complexos, e você não desistiu, você batalhou, você insistiu. Mesmo que você tenha tido vontade de parar, você não parou. Essas pessoas que não param, não quebram a corrente, não param de subir o monte, não param de ir ao templo, não param de estar no fechado da fé, essas pessoas estão minerando o impossível. O impossível, ele é minerado, como se minera um Bitcoin, pra você entender. Você tem que ir minerando, você vai gerando aquilo. Como se gera riqueza. Você vai guardando, uma hora você acumula. Então, você vai lutando, fazendo a sua parte. Aquilo que é para você fazer, Deus não faz. Deus só faz o impossível. E o impossível é gerado por você. É quando você luta, você não desiste, você insiste. Foi o caso de Sara e Abraão. Eles passaram a vida toda tentando ter um filho. E nessa história de ter um filho, eles acabaram tendo um filho com a escrava. Porque eles chegaram à conclusão que ela não ia dar à luz mesmo. E ela então sugeriu que ele tivesse um filho com uma escrava para que a sua herança não se perdesse. Então ele teve o filho com a escrava, mesmo assim aquele filho não foi o escolhido para fazer o que Deus queria fazer. Com o tempo, os anjos do Senhor foram até a casa de Abraão e falou com ele: olha, vocês estão velhos, mas a partir daqui vocês vão gerar um filho. Ou seja, nós vamos assumir o controle agora. Vocês lutaram, insistiram, não desistiram. Vocês foram até as últimas consequências. Estou aqui com a Bíblia na mão. Vocês foram até as últimas consequências. Vocês fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance. Você não parou. Ao contrário, a luta te motivou, te impulsionou. Ao contrário, você sabia que não estava sozinho e agora você está diante de uma parede imensa, vocês estão velhos, vocês estão cansados, mas nós vamos adiantar para você o que vai acontecer. Deus vai entrar nessa guerra, nessa batalha e vai gerar um filho e você vai ter maternidade. Esse milagre só acontece pela fé. Ou seja, é a fé daquela pessoa de insistir, de não parar. De vez em quando, como eu disse para vocês no bloco anterior, eu digo, pessoal, esteja disposto a ir até as últimas consequências. Esteja disposto a entrar numa corrente e terminar. Disposto a orar até Deus te atender. Assim Abraão ele fez. Abraão ele foi até ele tocar em Deus. Ele foi até tocar em Deus. E o milagre começou a ser minerado. Ali, desde o primeiro momento que ele inicia a batalha até o último momento onde os anjos aparecem. Deus é especialista em fazer milagre, mas é preciso que essa pessoa lute e vá até o fim. Lute e vá até o fim. Nós vamos ler agora, eu li no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 18. Eu vou ler agora em Lucas capítulo 1. Olha que coisa interessante que está escrito aqui. Veja se isso não é o próprio Deus. Lucas capítulo de número 1, está aqui, e o versículo 37. Vamos ler o versículo 37, se é esse versículo mesmo. Vamos ver o que está escrito. Olha o que está escrito. Porque para Deus nada é impossível. Ele separou. O que ele fez? Ele mostrou, essa história é a história de Marta e Maria, é uma história que vocês sabem, é o nascimento do Senhor Jesus, e aqui havia um anúncio do anjo Gabriel para o nascimento de Jesus. Então isso está acontecendo, né? Maria está ali,
Não é Marta e Maria, não. Maria está ali, Isabel está envolvida nisso daqui, porque Isabel vai ser a mãe de João Batista. Isabel está no versículo 36. Eis que também Isabel, sua prima. Então, Jesus era primo, ou seja, ele seria primo de João Batista. Ele seria primo de João Batista. O Batista, pastor? Sim, porque Batista não é o sobrenome dele. Batista faz referência ao batismo que ele fazia. Então, Isabel vai ter um filho, porque Isabel teve um filho misteriosamente, não é coincidência, seria no mínimo coincidência, na sua velhice. Assim como Sara teve um filho na sua velhice. E Maria teria um filho na sua juventude, só que obra do Espírito Santo. Então veja como é múltiplos os milagres, veja como ele faz. E olha o que acontece. Para a gente entender o versículo 37, é melhor ler o versículo 36. Olha o que está escrito. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, Isabel era a referência do milagre que Deus tinha feito. O anjo disse, olha, você viu o que aconteceu com Isabel? Isabel, sua prima, na velhice gerou um filho. Então, quer dizer, para Deus não existe velhice, não existe tempo ou fora de tempo. O que Ele vai fazer com você é algo novo, exclusivo. Ele vai colocar dentro de você o milagre, o impossível. Tudo porque você insistiu, você lutou. Quando ele menciona isso a Isabel, ele está falando o seguinte, que Isabel tinha esgotado todos os recursos dela. Bem, se nós esgotarmos todos os nossos recursos, você pode ter certeza que você está já no pé desse muro para que seja gerado o impossível. Você está já diante do impossível. Você pode estar muito próximo do impossível. O que você precisa fazer é insistir, lutar, fazer como eles fizeram. Eles foram até as últimas consequências. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria, vamos ver o que Maria disse. Eis que a serva do Senhor, cumpre-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Ou seja, ela aceitou. Ela disse, Maria, eu, serva do Senhor, aceito essa missão. Você precisa aceitar agora o comando de Deus. Deus vai comandar, Deus vai assumir o controle. Mas lembrando que Ele só assume o controle quando você vem lutando, buscando para resolver o difícil. A partir dali, quando você se deparar numa encruzilhada ou diante de uma parede, numa montanha, você já não sabe mais o que fazer, tem um mar vermelho na sua frente, Deus entra ali Ele assume o comando da sua vida. Então você deve insistir, porque provavelmente você deve estar muito próximo de receber o milagre, o impossível. Você sabia que no aplicativo ECD Online você tem acesso aos melhores conteúdos a qualquer hora do dia? Acessando o aplicativo e clicando no botão original ECD, você encontra mensagens, cultos, filmes, conteúdo infantil e exclusivo, tudo para te aproximar mais de Deus e fortalecer a sua fé. Baixe agora o aplicativo ECD Online na Play Store ou App Store. É grátis. ECD Online. Feito para sua fé. Meu nome é Ana Maria, eu tenho 14 anos e hoje eu vim contar meu testemunho. Eu e minha mãe descobrimos quando eu tinha 11 anos que eu tinha escoliose. Desde que a gente descobriu, a gente foi em vários médicos. O primeiro ele deu o raio-x que mostrava que eu tinha escoliose. E os outros médicos que eu fui falavam que tinha forma de tratamento com colete e com fisioterapia, mas nada que resolvesse de verdade. E a gente tentou começar tratamento com pilates. Não deu certo porque eu não sei. Não era bom pra mim. Não estava fazendo diferença. Então a gente foi em outros médicos, a gente foi em muitos médicos ao longo desse tempo. E
E alguns falavam de RPG, que é uma fisioterapia voltada para a coluna. E também falavam de colete, se era necessário, mas eu nunca cheguei a usar, porque não ia funcionar tão bem para o meu caso. Então, eu comecei a fazer RPG. E foi muito difícil. Minha mãe sempre falava que era pra gente colocar no altar, que era pra gente orar, e eu acreditava. Quando eu tinha essa idade, tinha 11 até os 13 mais ou menos, eu acreditava. A gente começou a fazer RPG, como eu falei, eu fiz 2 anos e era muito difícil, porque as pessoas falavam muito de como eu não tinha postura, de como meu corpo era estranho. E o RPG não estava, no final desses 2 anos, não fazia muito efeito, não ia mudar o formato da minha coluna. Foi um ano que a gente não tinha, foi um tempo que a gente não tinha noção do que fazer, porque eu fazia RPG, mas não estava funcionando direito e não tinha muita saída. Então foi um ano que realmente eu deixei de acreditar. Nessa parte da minha vida eu não colocava mais fé nisso. Então, quando eu fiz no ano de 2020, em outubro, a gente recebeu uma direção do altar que era pra gente fazer uma consulta com o médico. A gente fez uma consulta online em outubro e ele falou comigo e eu não queria mais, né? Porque eu já fui em tantos médicos, eu acreditava que ia ser igual. E a gente fez essa consulta, mas eu senti algo diferente, mas mesmo assim não estava muito acreditando ainda. Mas, em novembro de 2020, a gente foi presencialmente para São Paulo, que esse médico era de São Paulo, e eu vi pela primeira vez ele pessoalmente, e aí a gente fez outra consulta. E ele começou a falar de cirurgia. Isso era um assunto que nenhum dos médicos falava muito, já tinha ouvido falar, mas não era uma coisa que eu pelo menos, tinha em vista. Ele falou de cirurgia, e daí a minha mãe, eu não sabia de nada, assim, eu fiquei meio até, não sei, fiquei sem saber de nada, mas a minha mãe, ela saindo do consultório naquele dia, ela e meu pai, eles marcaram minha cirurgia pra dia 11 de janeiro, e era novembro, e eu fiquei tipo assim, acabei de conhecer um médico e já marcaram uma cirurgia. Eu fiquei muito surpresa, mas eu também não questionei, porque foi um tempo muito difícil pra mim sem resposta, e eu comecei a ter fé de novo. Então, mesmo com um pouco de receio, não sei, de fazer uma cirurgia, pelo menos eu não ia sofrer mais com escoliose. Eu pensava assim. Então, passaram-se os meses, aí a gente foi fazer a cirurgia dia 11 de janeiro. Chegamos lá, dia 9, e entramos no hospital dia 10 da noite. Eu sempre fui muito ansiosa, eu sempre tive muita ansiedade, às vezes eu passava mal antes de ir pra escola por pura ansiedade, assim. E eu nunca gostei de ver sangue ou ver essas coisas, sabe? Eu passava mal. E eu tinha certeza que eu ia passar mal, porque tinha que ficar em jejum antes da cirurgia. E eu não sei, se eu visse sangue eu ia passar mal, eu tinha medo de colocar acesso e tal. E como eu sabia que era uma direção e eu voltei a ter fé, eu tive uma paz que eu achei extraordinária. Pra mim, nem era eu, porque, sinceramente, eu não teria aquela paz. Eu acordei em paz, eu tava sorrindo até, minha mãe falou. E foi tudo bem. Eu entrei na sala de operação bem, não tava nervosa. E acordei, depois da cirurgia. E doeu muito. Foi bem difícil mesmo. Eu achei que eu não ia sair do hospital. Fiquei 6 dias no hospital.
eu só clamava o nome de Jesus, porque foi difícil, mas eu estava feliz. Saímos do hospital. Depois de 6 dias, voltamos para casa, correu tudo bem. Até que fazia 1 semana exatamente que eu tinha operado, eu passei mal no banheiro e eu caí. E abriu um pouco os pontos da minha cirurgia porque eu caí de costas. Eu não lembro de muita coisa, né, porque eu caí desmaiada. Mas eu só sei que quando eu acordei, todo mundo estava desesperado e me perguntaram: você sentiu dor? O que está acontecendo? Você está bem? E eu só sei que eu poderia ter sofrido outras complicações, eu poderia estar morrendo de dor, eu poderia ter que voltar para o hospital, mas não. Eu estava bem ali. E eu tive muitas bênçãos de Deus em todo esse tempo que eu fiz a cirurgia, antes e depois, e até agora estou tendo. E é isso que é o meu testemunho. Bendito seja Deus pela vida de vocês. Bendito seja Deus pela vida de vocês. Vamos aqui agora profetizar sobre a vida de vocês. Vamos fazer uma oração. Eu já tenho o meu copo com água aqui preparado. Não sei se você tem aí, se você tem fé para isso. Pegue um copo com água. Vamos consagrar ele. E após beber essa água, tudo vai começar a mudar. Inclusive, o impossível vai ser gerado hoje. Você sabia que Deus está te dando grandes livramentos? Ele pode estar te dando um livramento que você nunca imaginaria em dias normais, em sã consciência, passaria na sua cabeça. Deus pode estar fazendo algo na sua vida ou está gerando algo já agora, porque Ele está vendo que você está no limite, você está no final das suas forças, você já não tem mais força. Dali para frente você não vai. Deus vai assumir o controle desse barco. Deus vai assumir o controle dessa vida, tá bom? Vou fazer a oração agora e vamos entregar a nossa vida a Deus e vamos pedir a Deus que Ele entre logo, que Ele veja que nós lutamos e chegamos até aqui, tá bom? Vamos lutar em oração, fazer uma oração de guerra e vamos abençoar a sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença. Meu Pai, nós temos lutado. Há pessoas que estão aqui agora, pararam tudo. Umas estão nos seus escritórios, sua casa, na rua, talvez estão na calçada. Alguns estão nos hospitais, no presídio. Mas elas estão ouvindo a Tua palavra e elas ouviram aquilo que lemos. Quando o Senhor disse para Sara que ela seria mãe de filhos. Quando o Senhor disse também que daria um filho para Isabel, mesmo na velhice, assim foi. A Tua palavra nunca voltou vazia. O Senhor é um Deus de promessa, um Deus que cumpre o que fala. E aqui, meu Pai, nós temos pessoas que estão no limite, já não sabem mais para onde ir. Se revele a elas, fale com elas, ensine elas a subirem no altar. Chame elas, meu Pai, para a obediência profunda, para o relacionamento íntimo e próximo contigo, porque eu sei que é a partir daí que o Senhor entra e assume o comando, o controle dessa vida. Eu lhe peço que o Senhor assuma o controle. Entre nessa casa, nessa situação difícil, nessa adversidade, meu Pai, que não sai, esse problema que não se resolve, situações, meu Pai, das mais complexas, que só o Senhor pode resolver isso. Venha, ó Deus de milagres, venha, ó Deus de Sara, venha, ó Deus de Isabel, venha, ó Deus de Maria, e entre nessa casa e ponha um fim nesse mal. Meu Pai, nós apresentamos essa água e nós consagramos ela ao Teu santíssimo nome, para que quando alguém beber, essa pessoa seja curada e por onde essa água passar, ela faça uma limpeza, seja um faxineira, meu Pai, dentro desse organismo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.
Respire fundo e beba um pouco dessa água. Respire fundo primeiro por 30 segundos. E beba de sua água. Bendito seja Deus. Deus está aqui. Deus ouviu a nossa oração. Tá bom? Vou ficando por aqui. Vou deixar você com o trabalho do AECD. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. 1000 cairão ao seu lado. 10.000 à tua direita. Mas você, tua família, não serão atingidos. Tchau, fique com Deus e, querendo Deus, a gente volta nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe, de verdade. Atenção, sofreu? Como o som de um rei que vem da guerra anunciando a vitória, assim é o brado deste povo que não perde batalha. Como o som de um rei que vem da guerra anunciando a vitória, assim é o brado deste povo que não perde batalha. Mesmo que meus olhos não consigam ver, eu sou detentor de uma grande promessa que o próprio Deus me fará viver. Aonde se ouvirá o canto de alegria, louvores e dançar. Todos ao redor verão que protegido estou. Da guerra anunciando a vitória, assim é o brado deste povo que não perde batalha. Como o som de um rei que vem da guerra anunciando a vitória, assim é o brado deste povo que não perde batalha. Mesmo que meus olhos não consigam ver, eu sou detentor de uma grande promessa que o próprio Deus
qual será o rumo da sua vida? Onde você passará a eternidade? Para estarmos com Deus nos céus onde Ele está, temos que escolher viver com Ele aqui, e Ele quer isso. Tenha um encontro com Deus na sua vida, um encontro real, que te dê a certeza da salvação e mude a sua vida. Nessa quarta-feira, às 20 horas, chame toda a sua família. Rua Jandaia, 242, centro da cidade de Arapongas. Estrada Dom João Neri, 1533, Itaim Paulista, São Paulo. Nessa quarta-feira, o seu encontro especial é com o Espírito Santo. Encontro com Deus, um lugar de se encontrar. Pessoal, você tem acompanhado a gente. Aqui estamos montando o primeiro altar. Estamos na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. O monte chegou em Jerusalém. Choveu! 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 Chega, choveu! Deus nos recebeu aqui. Choveu. Tudo que eu tenho. Sabia que no aplicativo ECD Online você tem acesso aos melhores conteúdos a qualquer hora do dia? Acessando o aplicativo e clicando no botão original ECD, você encontra mensagens, cultos, filmes, conteúdo infantil e exclusivo, tudo para te aproximar mais de Deus e fortalecer a sua fé. Baixe agora o aplicativo ECD Online na Play Store ou App Store. É grátis. Gente, baixe o aplicativo, entre no canal, se inscreva e Deus te abençoe e Deus te guarde. Se alimente da palavra, você que tem fome e sede da palavra. Você vai agradecer, bem como tem agradecido a Deus por essas mídias e por essas ferramentas. Deus te abençoe e até lá.